Bem, esse vídeo aqui tá sendo gravado neste sábado. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E vamos embora pra gente poder falar sobre a coletiva de Mário Bittencourt que aconteceu na sexta-feira. Eu não gravei vídeos depois, da live ali por motivos de cansaço. Eu estava desde quarta, cedo da manhã, em BH e enfim, adiaram o voo, aquele problema todo que quem acompanha a Carreira Tricolor estava sabendo. Cheguei em casa e obviamente descansei. Neste sábado vamos falar, eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre algumas das respostas que ele deu que geraram novas coisas, por exemplo, volta de público, principalmente a volta de público e a questão de Laranjeiras. Porém, esse vídeo aqui, a pretensão dele é falar algo que eu até postei no Twitter, que é as perguntas que não foram feitas, ou de repente por que não foram feitas. Eu postei, e vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, e passa aqui embaixo nos comentários pra dar a sua opinião. Eu postei no dia 15 de setembro, quando foi anunciado sobre a entrevista coletiva de Mário Bittencourt, nós jornalistas ficamos sabendo que teria a coletiva de Mário Bittencourt, e bem, eu postei lá avisando no Twitter. E aí achei interessante, porque postei que é o presidente do Fluminense, vai conceder entrevista coletiva na sexta-feira, e aí muita gente respondeu falando de temas que duvido, eu tenho certeza que não serão abordados. Falta coragem, você não é corajoso. Enfim, toda essa piada aqui, essa piada que eu fiz agora, obviamente, mas muita gente falando, não vai ter coragem de abordar, é tudo vendido e etc, temas. Inclusive, aí eu vou citar os temas aqui que botaram nessa resposta aí ainda na quarta-feira, como, por exemplo, pergunta sobre os jogadores que o City vai emprestar. Foi pergunta do Felipe Siqueira, isso daqui foi até o último a perguntar. Eu perguntarei pra ele, senhor presidente, ano que vem teremos grandes investimentos para grandes conquistas? Foi perguntado, na verdade ele respondeu sem ser perguntado, não deu nem tempo de perguntar, mas ele fala que a ideia ficando na Série A, é manter a folha do jeito que tá ou aumentar a folha caso vá pra alguma competição internacional. Posiciona sobre torcida nos estádios. Não foi uma pergunta minha, mas ele quis responder, Ele falou sobre o assunto. Se for eliminado hoje, vão adiar porque não tem internet. Errou! Pergunta sobre o Angione, aquele bobão com sono porque ele não é mandado embora. Pergunta do Vitor Lessa. Foi perguntado também. Em que pé está o projeto da reforma de Laranjeiras? Foi a minha pergunta. Era a minha quarta opção de pergunta, mas foi perguntado. Aqui o comentário dele sobre a entrevista. Mas, enfim, foi perguntado. Esse de Rafael Ribeiro não foi perguntado, mas, enfim, Rafael Ribeiro nem tá mais no Fluminense. Eu quero perguntar isso pra ele, mas não acho que era um dos assuntos mais importantes. Vai ter voto online? Pergunta do Caio Blois. Teve pergunta sobre voto online. Aí aqui já é o outro tema que eu ia abordar, que ao longo da semana eu vi muitas dessas coisas e fiz um tweet após a entrevista coletiva, que eu julguei com perguntas muito boas, mas não sou analista de imprensa pra saber se a pergunta é boa ou não é, Não fico comentando isso publicamente, porque eu acho antiético. Mas perguntas muito boas, pra vocês entenderem como que foi feita a ordem, Porque aqui embaixo tem um tweet meu reclamando que eu fui o nono a perguntar e perdi as minhas 3 primeiras perguntas, sobre as dívidas, de Fernando Pacheco. O Fluminense tá contratando jogador, mas a última notícia que a gente tinha de Pacheco e Araújo era dos times indo cobrando na FIFA. Então, eu queria saber em que pé estavam essas dívidas do Fluminense. Acho que foram contraídas na gestão Mário Bittencourt. Sobre o Wellington, e se existia a cláusula mesmo, a pergunta que foi feita pelo Marcelo Neves, do Globo, essa das dívidas ele respondeu antes, numa pergunta do Pedro Rangel, do Saudações Tricolores, e a do voto online, que era a minha terceira pergunta, que foi respondido na pergunta do Caio Blois. Bem, e aí, só pra vocês entenderem como que funciona a ordem. Eles colocaram no grupo, volta de 8 horas da manhã, num grupo de coletivas, que não era o grupo que eu tava num grupo de cobertura do Fluminense. E aí, enfim, depois eu acabei descobrindo isso, entrei nesse grupo, e aí era a ordem que a pessoa confirmava lá, que ia participar da coletiva, era a ordem que eles iam... e era a ordem de pergunta, por isso que eu fui o nono de 11, acabei só vendo muito mais tarde, porque entrei no grupo só bem depois. O primeiro lá foi o Vinícius Toledo a responder, enfim, depois veio a ordem como vocês vieram lá. Enfim, então eu falei, que obviamente teriam temas que não seriam perguntados, tinha muita gente falando disso. Quero ver quem vai ter coragem de perguntar sobre Eduardo Duran. Ninguém tem, não. Passador de pano? Vai perguntar sobre o Wellington, pô? Isso tira Mário Bittencourt da zona de conforto dele.
Enfim, no final das contas, pra mim, todos os temas, não todos os temas importantes, porque o Mário Bittencourt tá sem dar entrevista, há mó tempão, eu acho isso ridículo. Só que, se não foram todos os temas importantes, que cada repórter tinha direito a abordar um tema, né, uma pergunta, e eram 11 só, obviamente, que tem pelo menos uns 20 temas muito importantes. Mas eu fiquei pensando, qual tema é efetivamente relevante, ou seja, mais do que os 11 que foram abordados, deixou de ser abordado pelos repórteres. E achei interessante gravar esse vídeo. E aí, teve algumas respostas boas, como por exemplo a da Beli Soares, que falou que faltou pergunta sobre futebol feminino. E a mesma resposta que o Marcelo Neves deu aqui foi a que eu dei também, de que futebol feminino está na pauta pra perguntar. Só que qual que é a merda? É que o Mário Bittencourt dá uma entrevista a cada 3, 4 meses e coletiva, que você só tem direito a uma pergunta, complica. Porque, assim, infelizmente, tem 11 perguntas mais importantes do que o futebol feminino. Apesar de estar no composto de perguntas importantes. O Fluminense tá perdendo dinheiro, o Fluminense gasta dinheiro formando jogadoras, e se você quiser ter mais informações disso, Giro das Guerreiras aqui no Raiz Tricolor, com a própria Beli Soares, onde ela explica as últimas coisas que aconteceram do Fluminense, por exemplo, perdendo jogadoras pro PSV, perdendo jogadores do Flamengo. O Fluminense gasta dinheiro formando a jogadora, mas como o futebol feminino do Fluminense não é profissional, ele perde a jogadora de graça. Então, assim, isso é um tema importante para ser tratado, só que acho que todo mundo que tava ali na coletiva sabe disso, não sei, né? Pelo menos fala por mim e pelo Marcelo Neves que respondeu. Mas acaba pelo tempo que teve. Se o Mário Bittencourt desse outra coletiva semana que vem, ou se desse entrevistas exclusivas pra portais até hoje, dos que participaram ali na coletiva, eu lembro dele já ter falado com o Saudações Tricolores, o único meio especificamente de Fluminense, que ele falou, e mesmo assim lá há 1 ano e 7 meses, ele deu exclusiva pro GE. Globo, já deu exclusiva pro O Globo, deu exclusiva daquela galera ali também. Acho que foram basicamente esses três, os três que tiveram entrevistas exclusivas com o presidente Mário Bittencourt, né? Saudações Tricolores, O Globo e GE. Não lembro se ele falou na Rádio Globo alguma vez, talvez tenha falado na Rádio Globo, e no UOL também acho que não falou nunca especificamente exclusivo. Então, assim, esses são assuntos que poderiam ser abordados numa entrevista exclusiva ou com entrevistas com mais regularidade. Mas é importante tratar sendo futebol feminino. Próximo ponto, que foi do Bruno, lá do Pitaco Tricolor, tem um canal aqui no YouTube também. E ele já responde na própria pergunta, né? Sei que não era o assunto mais importante. Queria que alguém tivesse perguntado sobre a visão dele de ditador, né? Que acho que esse visita aqui, acho que é vista, né? Ditatorial. O torcedor vê muito o Mário Bittencourt como... Foi até perguntado sobre isso, sobre a visão centralizadora dele, na pergunta do Vitor Lessa da Rádio Globo sobre Paulo Angione, e que era uma das, por sinal, galera, duvido que vão perguntar sobre Paulo Angione, o que ele faz, né, que eu já mostrei aqui, foi perguntado, sobre ele centralizar muito, o que faz Paulo Angione se Mário Bittencourt resolve tudo, né, mas em relação da torcida, esse relacionamento dele com a torcida, é algo interessante, eu até botei aqui, né, acho isso uma boa pra conversa, porque na coletiva ele podia simplesmente virar e falar bem assim, isso é coisa de política, o torcedor de verdade não pensa assim, e a gente não pode retrucar, porque se a gente retrucar, né, tipo assim, teve essa pergunta antes, se eu for retrucar, eu tenho que manter esse tema, e aí eu perco o outro tema importante, como por exemplo, reforma de Laranjeiras, que ele tava sem falar desde abril, e aí o outro projeto, como é que tá, o que aconteceu e tal, sobre o posicionamento do Fluminense, sobre o novo plano de sócio, que tá desde fevereiro do ano passado anunciado, mas não foi lançado, ia perder outros temas para poder retrucar uma pergunta do Mário Bittencourt. Não é assim que funciona a coletiva, né? E aí... Sobre esse assunto especificamente, é também o mesmo do outro assunto aqui, que era do TJ Martins, que falou sobre ele conceder entrevistas diretas aos canais, né? A mídia tricolor, né, como todo. A gente fala canais que a gente tá aqui no YouTube. Mário Bittencourt, como eu falei, da mídia tricolor, ele até hoje, ele já falou com vários portais grandes, TNT Esporte, que é TV, Sport TV, como eu falei, já foi na Band, já foi na mídia tradicional, já foi em vários. Na mídia que cobre especificamente o Fluminense, na mídia segmentada do Fluminense, ele só falou até hoje, como eu falei lá, eu acho que é abril de 2020, no início da pandemia, uma live com saudações tricolores. Nenhuma das outras mídias teve ali a oportunidade de falar, nem que seja alguns minutos ao vivo, com o presidente Mário Bittencourt numa live, enfim, uma entrevista ou gravada, de nenhuma forma.
E aí o TJ Martins achou que isso era um ponto interessante pra poder ser falado, né? E detalhe, tá? Que só pra ele botar aqui, acentuando seu pedido na data XXX até hoje sem resposta. O meu primeiro pedido foi justamente quando cancelou o jogo contra o jogo do Vasco. Não, o jogo do Vasco aconteceu. Quando cancelou o jogo de volta contra o Figueirense e o Carioca, em março de 2020, foi o pedido pra ter entrevista aqui no Raiz Tricolor. Bem, só que qual que é o problema que eu vejo dessa pergunta e tanto da situação do Bruno aqui? É que essas são perguntas sobre a gestão. E numa coletiva acontecendo há 3, 4 meses, diferente da promessa lá de trás do Mário Bittencourt, caraca, de entrevistas de 15 em 15 dias, e aí ele pode até alegar, e foi já o que me alegaram, que são muitos jogos e tal, e ele tá sempre viajando, etc. Cara, mas aí o Mário Bittencourt não é essencial no vestiário. Ele é essencial agindo as coisas da presidência, que eu não vou falar se ele age ou não, porque eu não tô com ele durante o dia, no dia a dia, mas as coisas da presidência envolvem, inclusive, dar entrevista e se comunicar com a torcida. Então, se entre ele ir pro jogo contra o Corinthians, que é o próximo jogo, enquanto o Cuiabá, nessa segunda-feira, ou ele no sábado ou na segunda-feira, dar uma entrevista coletiva, na minha visão, é muito mais preferível ele se comunicar com o torcedor e atender os canais, seja em live ou não. Isso faria bem até pra ele, pra imagem dele, pra tirar, como o Bruno disse, essa visão ditatorial que a torcida tem dele. Só que esses dois temas aqui, eu acrescento nessa ditatorial aqui do Bruno, a questão dos mosaicos aqui, por que estão pagando. Acho que essa era uma pergunta interessante para ser feita, das mudanças que foram feitas no mosaico. Que empresa é essa? Cadê a transparência do clube? Ah, não pode divulgar o valor por causa do contrato. Ok, isso vai sair, tem que sair em balanço, mas tem clube que não é tão transparente assim para divulgar. Ah, não, ok. Mas qual é a empresa que tá fazendo? Essa empresa tem know-how em quê? Em que ela tem experiência? É uma empresa que já faz os mosaicos? É a mesma empresa que faz os mosaicos do Flamengo? É a empresa... Que empresa é essa? A gente precisa saber. Isso é falta de transparência do clube. Isso seria interessante, mas eu julgo que tinha assuntos mais importantes do que tratar necessariamente do mosaico. Só que, qual que é a questão? Da visão ditatorial e da entrevista, isso são coisas da gestão. Isso não é uma coisa do Fluminense. Não sei se você vai entender, mas vamos lá, você entendeu já, mas vou tentar explicar mais. Quando a gente pergunta sobre a dívida de Fernando Pacheco, quando acabar a gestão Mário Bittencourt, esse assunto ainda é tema. Porque não existe, né? Segundo ele, não existe mais dívida, né? O Fluminense já quitou tudo. Mas se essa dívida permanecesse, a gestão próxima, seja lá qual for, a gestão Mário Bittencourt dura até 2022, pode ser ele em 2023, pode não ser. Mas a gestão dele vai até 2022, o Fluminense ainda vai continuar com a dívida em 2023. Isso diz respeito ao Fluminense. Como a torcida vê Mário Bittencourt, como se ele dá entrevista ou não, isso é algo dele, da gestão. Isso tem que ser abordado? Tem, porque ele é o presidente do Fluminense. Mas e aí eu falo particularmente, minha visão, o jornalismo não é uma ciência exata, é uma ciência humana que tem as suas várias formas de se olhar. Eu prefiro abordar os temas que são primordial para o Fluminense. E depois os temas que são primordiais para a torcida como um todo, e aí envolve, obviamente, a gestão. O tema do Fluminense, pra mim, vem à frente. Laranjeiras, é Fluminense. Voto online, é Fluminense. Interessa ao torcedor? Também. Mas interessa muito ao clube. E pra finalizar, até a galera, eu vi até gente falando, senti falta de serem mais incisivos. Cara, aí, novamente, a minha visão de jornalismo. O jornalista tá ali pra perguntar o que é o interesse público. Quem é o público? O torcedor. Então eu tô ali pra perguntar o interesse do torcedor a respeito de quê? Do Fluminense. A melhor forma de se perguntar é ser direto na pergunta. Algumas perguntas são mais sobre atualização, porque são temas que ele já tratou, como foram as minhas duas, né? Sócio e Laranjeiras, né? Toquei nesses dois temas que ele já falou e há muito tempo não se fala. E nem o Fluminense se comunica, a gestão se comunica, tá tempão sem dar entrevista, também não fez nenhuma nota falando sobre Laranjeiras e sobre o novo plano de sócio. E nem era perguntado. Então, atualize sobre esses temas. E tem as perguntas em que você só pergunta. Como foi o caso de Wellington, você só dá o dado, você diz, Mário, que gosta muito de responder as dúvidas do torcedor. E o torcedor tá perguntando se o Wellington tem a cláusula de renovação e por que ele vai renovar. Ponto. Essa é a pergunta direta. Ninguém vai chamar Mário Bittencourt de idiota ali, porque existe um negócio chamado ética profissional que você aprende na faculdade. E como, por exemplo, a pergunta sobre voto online.
Você falou na última coletiva sobre voto online. Em que pé que tá o voto online? Vai acontecer? Enfim, essa é uma forma de perguntar. Ninguém precisa faltar com respeito para poder botar contra a parede e responder. Uma pergunta muito boa, por exemplo, que o Vinícius Toledo fez sobre Eduardo Duran, ele estava preparado para responder. O Mário Bittencourt estava. Era um assunto que ele sabia que ia acabar surgindo na coletiva. O Vinícius Toledo fez muito bem de perguntar e o Mário Bittencourt já tinha a resposta toda na cabeça, tanto que foi elencando de cabeça vários jogadores do Eduardo Duran. A pergunta, por exemplo, do Paulo Brito, do Netflu, e da Luísa Sá, que falaram sobre renovações de contrato, né? Muito interessante pro momento atual do Fluminense. Achei até que faltou uma pergunta, enfim, não dentro da pergunta deles, né? Mas de um outro lado que eu fiquei curioso de saber ao final, que o Fluminense ainda vai contratar esse ano? Tá querendo contratar? Enfim, que eu não percebi nas respostas dele. Enfim, tem uma série de perguntas, né, que precisavam ser feitas, mas com uma coletiva em 4 meses fica realmente complicado. Enfim, aguardamos que a próxima Mário Bittencourt deixe de viajar para um jogo para atender os jornalistas que com certeza estarão lá para tirar mais dúvidas do torcedor. É isso, beleza? Volto aqui hoje ainda, talvez, mas nesse domingo com certeza. Até a próxima. Valeu.